Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Uma ótima segunda-feira para você, começando a semana. E hoje nós começamos com um dia todo especial. É feriado em Salvador. Hoje nós celebramos a festa de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Sim, hoje é dia da padroeira da Bahia, conhecida em Salvador como dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia. E hoje a igreja celebra a solenidade da Imaculada Conceição. E que nós abramos o nosso coração para acolher a sabedoria que vem do Evangelho, que está em Lucas, capítulo 1, versículos do 26 ao 38. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhais medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre todos os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu a um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Eu quero que você comece essa semana justamente acreditando nesse versículo 37 e colocando ele na direção da tua vida, da tua família, do teu trabalho, das lutas que você tem travado. Eu quero que você acredite verdadeiramente que para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Fala isso para o teu coração, fala isso para os teus problemas, fala isso para as tuas dores, fala isso para as tuas dificuldades, para os desafios que hoje você enfrenta. Isso vai te dar confiança, isso vai te dar fé no processo. Para Deus, nada é impossível. Então faz a tua parte, caminha, faz o que você tem que ser feito, mas apresenta para Deus
o teu impossível, porque Ele é mestre nessa arte e Ele é capaz de realizar tudo aquilo que Ele quiser. No Evangelho de hoje, além de vermos e ouvirmos o anjo dizer que para Deus nada é impossível, nós aqui hoje celebrando o dia da Imaculada Conceição. Imaculada Conceição é dizer aquela concepção sem mácula, aquela concepção sem pecado. E esse dogma de fé, essa festa que nós celebramos hoje, é uma parte bem lógica que a Santa Igreja, na sua sabedoria, ela entende que Deus, no seu mistério salvífico de enviar seu Filho para nos salvar, Ele não iria enviar o seu Filho para qualquer um ou para qualquer uma, que essa pessoa, no caso aqui Maria, ela foi selecionada, ela foi escolhida. E nós encontramos todas essas comprovações diante desse evangelho hoje. Não dá para conceber Maria como qualquer uma, porque João capítulo 1, versículo 1 diz, né? O verbo era Deus, o verbo estava em Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O único que teve o poder de escolher a carne, de escolher a sua origem. Todos nós nascemos, mas não escolhemos mãe, pai, irmãos. Nem fomos escolhidos também. Não é uma escolha, não tem esse direito. O único que estava no céu e decidiu se encarnar e decidiu vir à terra e pôde escolher foi Jesus. Pôde escolher a sua mãe. E quando ele escolhe, ele envia o anjo, né? O anjo Gabriel, que é justamente o enviado de Deus, o mensageiro de Deus, aquele que leva a mensagem de Deus. E é tão belo quando esse anjo, nesse diálogo, nesse evangelho, que eu recomendo você ler novamente, você vê o que o anjo diz, né? O anjo começa dizendo: alegra-te, cheia de graça, porque o Senhor está contigo. Alegra-te, cheia de graça, porque o Senhor está contigo. E enquanto Maria fica perturbada para entender qual o significado daquela saudação, enquanto ela quer entender, o anjo já diz: não tenha medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Maria não encontrou graça diante de qualquer um. Maria encontrou graça diante de Deus. E se Maria encontrou graça diante de Deus, quem somos nós para não encontrar graça em Maria? O anjo continua dizendo: eis que você foi escolhida, eis que você conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o reino não terá fim. Olha que promessa forte. Maria, diante daquilo ali, Maria pergunta, né? Mas como vai acontecer isso se eu não conheço homem algum? Sou virgem, a Imaculada, né? E o anjo respondeu: é obra divina. O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Não será qualquer um, será chamado Santo, o Filho de Deus. E eu estou fazendo questão de fazer esse comentário, essa reflexão do Evangelho, lendo
o próprio evangelho que a gente acabou de ler, para a gente perceber que está tudo escrito, né? Está tudo dentro do santo evangelho, está dentro da palavra. E diante dessa resposta, o anjo encerra dizendo para Maria, né? Porque para Deus nada é impossível. Então, mesmo você sendo virgem, mas o Espírito virá sobre ti, porque para Deus nada é impossível. E quando Maria ouve que para Deus nada é impossível, e eu também ouço que para Deus nada é impossível, você também ouve que para Deus nada é impossível, a gente precisa responder como Maria no versículo 38. Olha como Maria, diante de para Deus nada é impossível, ela diz: então, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Diante do Deus do impossível, eu e você, nesta segunda-feira, só resta nos dizer: eis-me aqui o servo, o empregado do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Não cumpra-se em mim a minha vontade, mas, Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E é isso que eu recomendo para você, meu irmão, minha irmã, que nesta segunda-feira você creia que para Deus nada é impossível e que eu e você nos vejamos como os servos, faça-se em mim segundo a tua vontade, Senhor. E que nesse dia todo especial nós possamos reconhecer esse grande exemplo de Maria, de ter sido escolhida para ser a mãe de Deus e conservar no seu coração a humildade e o serviço. Que eu e você faça a mesma coisa na nossa vida. Um ótimo dia para você, uma ótima semana. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.